Bora te atualizar sobre o São Paulo? Júlio Casares se complicando de vez em investigação policial. Saída confirmada no São Paulo. Últimas de mercado, bastidores, finanças e as chances de título na Copa do Mundo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O ex-presidente do São Paulo, Júlio Casares, se complicou de vez naquela investigação que está sendo tocada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público e que apura saques feitos durante a gestão Júlio Casares. É que duas testemunhas interrogadas pela polícia e pelo MP detalharam como Júlio Casares retirava o dinheiro em espécie do clube. Esses saques ocorreram mensalmente, cerca de 100 mil mensais. Ele levava todo o dinheiro em envelopes e sacolas. Essas testemunhas que trabalhavam diretamente com o Júlio Casares contaram que a prática começa no início de 2021 e só se encerra em novembro de 2025. Foram 35 saques, ou 11 milhões de reais retirados do São Paulo. Júlio Casares já havia dito em outro momento que parte dessa grana era utilizada, por exemplo, para pagamentos de árbitros. Você, no final da partida, precisa fazer a quitação com os árbitros. Mas não se sabe ao certo onde é que o resto do dinheiro foi parar. Júlio Casares chegou a emitir uma nota afirmando que os vazamentos dos depoimentos têm sido retirados do contexto e não explicam toda a história. Ele garante estar super seguro de que vai terminar essa investigação bem. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. O que dá para contar é que o afastamento definitivo do Casares parece algo absolutamente correto. Hora de falar sobre mais uma saída no São Paulo. Nada que vai mudar o preço do dólar, mas quero contar para vocês que o Tricolor acertou a transferência de Matheus Belém, zagueiro revelado na base, 23 anos de idade. Ele vai se mandar para o Kabala do Azerbaijão, operação que não vai garantir nenhum centavo ao São Paulo. O Tricolor fica apenas com 20% do valor de uma venda futura, imaginando que o Matheus Belém possa se valorizar por lá e num próximo negócio garanta algum dinheiro. Matheus Belém, que esteve emprestado ao Camboriú durante o campeonato estadual, por lá disputou 10 jogos com nenhum gol, nenhuma assistência, fez apenas 3 jogos no time de cima do São Paulo, no longínquo ano de 2023. Desde então, nenhum grande avanço e o São Paulo optou por liberar o atleta em vez de ficar pagando seus salários sem utilizá-lo. O Domingos Duarte fechou com algum clube ou ele ainda está livre? A última vez que eu vi ainda estava livre, tá, Gilmar? Quer ver, ó? Domingos Duarte, deixa eu ver se ele já tem contrato com alguém, zagueiro português de 31 anos de idade que disputou a última temporada pelo Getafe, não, ainda sem acordo, tá? Ele tinha uma proposta do Olympiacos, que era considerada melhor, o São Paulo igualou ou se aproximou da proposta do Olympiacos, só que ainda assim o Domingos Duarte pediu mais alguns dias para pensar, o São Paulo se cansou e mandou o Domingos Duarte ir passear. Parece que a casa vai cair para o Casares, bora falar um pouquinho sobre o Casares? Polícia e Ministério Público têm ouvido uma série de pessoas que estiveram no São Paulo na gestão Júlio Casares para entender o porquê de saques de cerca de 100 mil por mês entre o início de 2021 e novembro de 2025. Esses saques, 35, totalizaram 11 milhões de reais. O Júlio Casares se defende afirmando que parte dessa grana era utilizada para pagamento de arbitragem, para coisas do estádio, para coisas de jogo. É um movimento absolutamente atípico, nunca antes visto no São Paulo. Duas testemunhas que trabalhavam com Júlio Casares e que participavam desse processo de retirada de 100 mil reais mensais através de envelopes, contam que isso não era uma praxe no São Paulo, que isso era estranho. Enfim, esses vazamentos de Polícia e Ministério Público indicam um caminho nada positivo para Júlio Casares, do jeito que vai. As consequências para o ex-presidente do São Paulo devem ir muito além de uma expulsão no São Paulo, tá? Para trocar o Ferrarese pelo Newton em vez do Arthur, não parece burrice? Sim, Jean, eu estou com você nessa. Já vamos começar cornetando a diretoria do São Paulo. O Newton é um volante reserva no Botafogo. O Ferrarese é um zagueiro titular no próprio Botafogo. O Arthur é atacante. Talvez o Arthur ficasse até... só para tentar ser justo, né? O Arthur, para mim, está nesse patamar aqui, o Ferrarese está aqui e o Newton está aqui. São Paulo podia tentar sonhar com uma troca de Arthur por Ferrarese, que beneficiaria o São Paulo. São Paulo acabou aceitando uma troca de Newton por Ferrarese. São Paulo está pegando um volante que é reserva de qualidade discutível. E detalhe, né? Detalhe. O Ferrarese havia sido comprado do Grupo City por 4 milhões e 200 mil euros. Então, na teoria,
dá para dizer que o São Paulo está entendendo que o Newton tem esse valor. Newton, que já está em São Paulo, já realizou exames médicos, a troca de documentos entre Botafogo e São Paulo está sendo concretizada para que o negócio aconteça. Peraí. Vamos lá, pegar mais perguntas, dúvidas e sugestões para vocês. Boa noite, Nicola. E o Caleri vai ficar no São Paulo? O Frank, a gente não deve ter nenhuma novidade em relação ao Caleri tão cedo, tá? Essa é uma novela que começou no fim do ano passado. São Paulo tenta a prorrogação do Caleri desde que ele estava machucado, aquela lesão séria no joelho. O negócio acabou não acontecendo em dezembro para janeiro. No início da temporada, o Rui Costa reabriu conversas com o staff do jogador. Em determinado momento, emperrava por conta da dívida que o clube tem, de 7 milhões de reais. O Caleri, desde o princípio, pedindo o mesmo salário do Lucas Moura, algo perto de 1.800.000 reais, e a coisa deu uma degringolada na última segunda-feira, quando o São Paulo diminuiu a proposta que o Rui Costa já havia feito antes de ser demitido. A nova oferta do São Paulo, de 1,5 milhão de reais por mês de salário, 2 milhões de reais de luvas e sem nenhum pagamento de bônus. O Caleri quer 1.700.000 a 1.800.000 por mês de salário, 9 milhões de reais de luva, os 7 milhões de reais pagos o mais rápido possível de uma dívida que o São Paulo tem com ele, além de prêmios por títulos e classificação para Libertadores e Mundial. Com esse retrocesso, com essa regressão em relação à proposta do São Paulo, dá para dizer que a renovação ficou mais distante. Mas se não resolveu desde novembro, dezembro do ano passado, não acho que é da noite para o dia que isso vai ser solucionado. Então a gente vai precisar esperar um pouco para entender os próximos passos. A grande diferença é que desde 1º de julho, o Caleri já pode assinar um pré-contrato para ir embora de graça a partir de 1º de janeiro, tá? Nicola, o São Paulo está negociando nenhum zagueiro? Sim, o São Paulo ainda está buscando zagueiro, mas diante da dificuldade em fechar com o zagueiro, hoje o São Paulo não descarta integrar o Isaac em definitivo ao time principal, o Isaac que é atleta da base. Charles Domingos, Nicola, tudo bem? Graças a Deus, e com você, meu. Poderia confirmar quem realmente o São Paulo contratou? São Paulo contratou o Vitor Sá, atacante que estava no Krasnodar, chega livre, é torcedor do São Paulo, jogador de 32 anos de idade, atua como ponta direita, mas pode fazer outras funções. Cara que recompõe bem no momento sem bola, enfim, bastante esforçado. O Newton deve ser anunciado a qualquer momento, ele vai fazer parte de uma troca em definitivo com o Ferrarese, já está em São Paulo, passou por exames médicos, falta apenas a troca da documentação e a assinatura do contrato. Hora de falar sobre o São Paulo com 2 zagueiros oferecidos ao tricolor nos últimos dias. Ricardo Graça e João Marcelo foram sugeridos ao São Paulo. Tricolor que busca um zagueiro que tem encontrado enorme dificuldade diante da falta de dinheiro. Arthur Chaves, do Hoffenheim, e Domingos Duarte, que estava no Getafe e virou jogador livre a partir de 1º de julho, foram os principais alvos sem acordo por conta das finanças. Pois bem, o João Marcelo é zagueiro do Cruzeiro, enquanto o Ricardo Graça deixou seu time no Japão e chegaria sem custos. Apesar das condições bem fáceis nos 2 negócios, o São Paulo não demonstrou interesse. A avaliação de Dorival Júnior é de que seriam atletas que acrescentariam pouco ao elenco principal. A ideia do São Paulo, mesmo sem dinheiro, é trazer peças que sejam importantes, que se tornem candidatas reais à titularidade. Se for para trazer apenas por trazer, o São Paulo vai preferir investir em atletas da base, um deles Isaac, que tem pedido passagem e treinado muito bem no centro de treinamento da Barra Funda com o restante do elenco. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que Newton, volante do Botafogo, já está na capital paulista e passou por exames médicos. São Paulo e Botafogo estão trocando os documentos para oficializar a troca em definitivo de Newton por Ferrarese. O Newton chega em definitivo contrato de 5 temporadas, volante de 1,88 m e que atua como o primeiro protetor do sistema defensivo. Ele chega ao São Paulo com o aval do técnico Dorival Júnior. O Jean Gomes, Nicola, boa noite, tudo bem? O que falta para o atacante Arthur, emprestado pelo Botafogo, bater a meta de obrigação de compra pelo São Paulo? Ferrarese e Newton, como é que ficou a divisão dos percentuais? Jean, o negócio entre Ferrarese e Newton está fechado, Newton já está em São Paulo, realizou exames médicos, a assinatura do contrato já está praticamente acertada, resta apenas o envio da documentação por parte do... Para falar a verdade, os documentos já estão sendo trocados, né? Já estão sendo trocados entre Botafogo e São Paulo, o negócio está fechado. Deixa eu ver se eu lembro qual que era a opção, se eu lembro não, vou perguntar para uma pessoa como é que era a opção de... Boa noite, tudo em paz por aí?
Passando para saber. Ó. Assim que tiver a resposta, já conto para vocês. Bora tentar descobrir como é que funciona essa opção de compra do Arthur, tá bom? Boa noite, o São Paulo está perdendo o Caleri mesmo para os Estados Unidos, só contrata jogador ruim, meu Deus. Luiz, vamos lá. Renovação do contrato do Caleri com o São Paulo está, de fato, emperrada. Negociação não andou. O São Paulo oferece o São Paulo oferece 1,5 milhão de reais de salário. O Caleri quer entre 1,7 milhão e 1,8 milhão. São Paulo oferece 2 milhões de reais de luvas. O Caleri pede 9 milhões de reais. São Paulo não quer pagar bônus por títulos e conquistas, títulos e classificações. O Caleri exige essas bonificações. Tem também uma dívida antiga de 6 a 7 milhões de reais. Essa o São Paulo vai precisar pagar de qualquer jeito, tá? Então há essa dificuldade, essa diferença. Como o Caleri já entrou nos últimos 6 meses de contrato, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube para virar reforço de graça no ano que vem. Os dois nomes que foram especulados, Monterrey do México e Orlando City nos Estados Unidos. Eu tinha mandado, coisa de 20 dias atrás, uma pergunta para o Ricardo Moreira, que é o executivo de futebol do Orlando City, se tinha alguma negociação. Ele disse, descarta, Nicola, não tem nada. Aí mandei mensagem ontem, assim que surgiu essa nova especulação envolvendo o Orlando City. E o Ricardo garantiu que não tem negociação, tá bom? O Canário Pistola está perguntando se a XP vai melhorar a proposta. É preciso que melhore, porque com as atuais condições não vai haver acordo. São Paulo entende que esse 1,5 bilhão de reais que seriam aportados não são suficientes para que o São Paulo aceite, até porque essa grana não é definitiva, ela é um empréstimo, com devolução ao custo de 1,1% de juros ao mês. Então, procede que o Léo Fernandes do Peñarol no São Paulo, cara, não tem a menor lógica isso, sabe por quê? O Léo Fernandes foi uma das contratações mais caras do uruguaio recentemente. Quer ver? Deixa eu só pegar aqui, ó. Esse cara tava arrebentando com a camisa do Peñarol. Jogador de 27 anos de idade, ele passou pelo Flu de forma absolutamente discreta. Ele pertencia ao 20 gol e uma assistência. Aí ele foi para o Peñarol emprestado e fez 47 jogos, 22 gols e 17 assistências. O cara meteu 39 participações em gol em 47 jogos na primeira temporada de Peñarol. E aí o Peñarol fez todo o esforço do mundo para comprar uma operação de 6,5 milhões de euros, tá? Aí na temporada seguinte, já como atleta definitivo, foram 48 jogos, 13 gols e 15 assistências. Na atual temporada, 12 jogos, 1 gol e 5 assistências. O Léo Fernandes está avaliado em 7 milhões de euros. O São Paulo não tem nenhuma condição para fazer investimento em reforços, tá? Qualquer recurso que chegar, precisa chegar a curto zero, senão não vai haver negociação. Fala família, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias atualizadas, exclusivos e importantes do São Paulo nesta sexta-feira, agitada com muita informação do mercado da bola. Sei que você gosta desse tipo de conteúdo, não estou aqui deixando um like, se inscreva no nosso canal, ative também o sininho das notificações para você receber as principais informações do mercado do tricolor paulista. A gente vai ser a nossa edição do nosso vídeo por aqui. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, até o próximo vídeo, dia 10, tá? Vamos lá, fui.